Pessoal, a gente está aqui num bate-papo aqui durante o intervalo, até já falei isso com você, né? Estava até dando aqui o exemplo do Clube Comari, que várias vezes eu falei aqui, que todo mundo sai de casa de carro. No Clube Comari hoje tem esse problema de estacionamento, que aliás vai ser resolvido, né? Vai ter que botar um carro só para família. Eu que estou falando, tá? Não é o clube que está falando, não. A ideia seria essa, que eu saio de casa de carro, a mulher sai de casa de carro, meu filho sai de carro, minha filha sai de carro, enfim. São 4 carros circulando dentro do Clube Comari, não aguenta. E isso é na cidade também. E aí vamos fazer uma conta rápida. O clube é um clube grande, bastante espaçoso, mas você falou em 600 vagas, 650 vagas. 650 vagas. Cada vaga ocupa em torno de 20 metros quadrados, mais a área de manobra. Olha quanto espaço de lazer, de espaço que poderia estar sendo usado pelas famílias, que está sendo usado para parar o carro. Perfeito. E na cidade é a mesma coisa. Olha o espaço nobre que a gente dedica para estacionar um veículo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência do uso do espaço público. Eu quero te perguntar sobre o Uber, mas eu tenho gente participando aqui. A Cleia está lá em Pessegueiro assistindo a gente. Obrigado, Cleia. O Renan fez aqui, falou que agora tem muito mais informações da empresa. E o Igor pergunta se é possível, pergunta a Bianca, pagarmos uma passagem mais barata. Então, a boa notícia, e corroborando aí com o que o Rodrigo falou, claro que é possível, né? Quando a gente começa a entender que o transporte público é um direito social do cidadão e que, portanto, precisa ser dividido por mais pessoas. A palavra que a gente sempre fala é o subsídio, que não é sobretaxar simplesmente o cidadão. É a gente utilizar esse exemplo que o Rodrigo brilhantemente deu. A gente começar a tratar o transporte público, você não acha nada demais que seu imposto seja destinado ao hospital e não pode achar. Você acha que está tudo bem destinar o seu imposto para a escola pública e está tudo bem mesmo, mas você tem que começar a achar que está tudo bem destinar uma parcelinha. E tem outras várias questões que a gente pode fazer para que essa passagem essa passagem seja mais social, seja mais cidadã e mais barata, quando a gente entende que precisa dividir para um número maior de pessoas. Se a gente entende que a tarifação é feita a partir do custo dividido pelo número de passageiros pagantes, quando a gente aumenta essa parcela, né, a gente consegue ter uma tarifa mais baixa, sim. Então, é super possível e, por isso, a importância de programas como o seu, Hélio. A gente volta o olhar para o transporte público. Eu acho até muito bacana você fazer aí a mesma pergunta que você me fez do Uber, enfim, para o Rodrigo, porque assim, gente, eu, Bibi, acabo, claro, até por paixão, puxando mais minha sardinha para o transporte público coletivo. É natural com a paixão da gente, né? Mas o Rodrigo é especialista na área de mobilidade. O que é isso? São vários modais, né? Bicicleta, patinete, você andando a pé, o carro, a moto. Então, ele vai até responder de linhas mais gerais. Teresópolis tem um problema que é a geografia da cidade. Nós temos muitos morros, né? Eu, por exemplo, a minha filha morava em Rio das Ostras, uma continua morando lá, e lá ela andava de bicicleta para todo lado. Aqui não pode, aqui não tem como. Tá? A geografia dificulta mais a utilização da bicicleta. Isso lá em Porto Alegre eu usava a bicicleta, inclusive, para ir para o trabalho. Eu ia de bicicleta e voltava para o trabalho como secretário. Nunca tive carro oficial, eu usava a bicicleta para trabalhar. Aqui tem oportunidade, tem uma ciclovia muito bonita aqui na reta. Sim. E precisa interligar onde é plano. O que é importante fazer? Um trabalho que foi feito em Lisboa. Lisboa mapeou. Lisboa também tem um terreno acidentado, como diversas cidades brasileiras. Eles mapearam a cidade inteira, tudo que era plano, e descobriram que mais de 35% da cidade era plana. Talvez não se conectasse, mas eles implantaram ciclovias em todas as áreas que eram planas. Você não consegue ir de uma parte muito mais alta para uma parte mais baixa de Lisboa. Mas dentro da parte alta você circula e dentro da parte baixa você também circula. Então existe sim oportunidade de se fazer, não conheço o relevo de Teresópolis a ponto de opinar profundamente, mas existem técnicas hoje que você pode estudar para poder fazer o desenvolvimento do transporte ativo, né, o transporte de bicicleta, que é menos poluente e tira carro da rua. A gente falou sobre o Uber, não te perguntei, sobre o transporte de aplicativo. Você é contra, é a favor? O que você acha do aplicativo? Olha só, eu acho que o transporte por aplicativo, ele
trouxe uma coisa positiva para a gente, principalmente com relação aos táxis. O serviço de táxi era muito mal prestado, a gente tinha problemas. Você chegava para o taxista e falava, quero ir ali. Corrida curta eu não faço. Quantas vezes a gente já escutou isso? É verdade. Né? E depois da automatização, de você colocar o aplicativo, isso despersonificou a relação. Então, não existe mais esse detalhe. E fez com que os taxistas melhorassem. O táxi melhorou muito. Carros mais novos e tudo mais. Mas eu queria fazer um questionamento para as pessoas que estão nos assistindo, pessoal de casa. Se eu for montar uma carrocinha de cachorro-quente aqui para vender cachorro-quente na praça, o que eu tenho que fazer? Como eu vou usar um espaço público, eu tenho que ir na prefeitura, fazer um cadastro, ir na vigilância sanitária, comprovar que eu tenho os asseios necessários para a carrocinha do cachorro-quente e pago ali pelo uso do espaço público, que é o tamanho que minha carrocinha vai ocupar na cidade. Por que que uma empresa privada como o Uber pode exercer a atividade dela usando o espaço público que foi construído com seu imposto, e não pagar um centavo de imposto? Esse era o questionamento. A gente não quer, não é ser contra o Uber, mas é que ele tenha isonomia no tratamento com todas as outras atividades econômicas privadas. Sem contar, Rodrigo, que aqui no último dia 23 de fevereiro, salvo engano, eles tinham até vindo um dia antes no seu programa, né? A gente teve o motorista do aplicativo fazendo justamente uma reivindicação que queria que a sua tarifa fosse mais cara. Que eu super apoio, principalmente porque a gente vê um regime de uma empresa que está, inclusive, fora do país, e isso agrava um pouco mais, como você falou, despersonificando, ou seja, a gente não está falando especificamente do trabalhador, a gente está indo para um momento acima para dizer o seguinte, olha, também tem uma empresa que não está se preocupando nem com o seu solo brasileiro, nem com aquele que está ministrando o serviço. Então, assim, isso é muito sério. Para eles fazerem uma reivindicação, e fizeram também em Teresópolis, foi o Dia Nacional, salvo engano, de reivindicações do motorista do aplicativo. Foi no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro. Já sinaliza para a gente que esse trabalhador, que querendo ou não também está ligado a uma empresa, tanto é que manda o percentual bastante alto, inclusive para fora do país, e essa empresa não reverte em nada, absolutamente nada para a gente. E aí, agora, o discurso fica incoerente. Desculpa te cortar, ele, mas o discurso fica incoerente. Porque quando o Uber entrou no Brasil, ele dizia o seguinte, eu sou a favor do livre mercado, da livre competição. Então, não se pode vir exigir aumento de tarifa no livre mercado. Mas eles não sabiam que ia ter uma pandemia, não sabiam que iam enfrentar tantos problemas, inclusive aqui em Teresópolis, que é o grande problema que eles têm aqui, e as empresas também têm, que é o péssimo piso asfáltico, tudo quebrado, isso sem contar o paralelo, que é terrível, os paralelos, esses morros aí, tudo com muitos buracos, e os ônibus sofrem, tem lugar que o ônibus não tem acesso. Mas eu acho que não é nenhuma questão, perdão te interromper. A despesa é muito grande. Mas eu acho que não é nenhuma questão do motorista que ele está falando da própria empresa, que é uma incoerência, né? Porque, na verdade, ela bota para dentro, então a pessoa vai lá, se cadastra, com tanto que recompense a ela lá no final, ela não quer saber. Ela quer saber dos 25% dela de margem que ela tem. Não quer saber se o piso é ruim, se o motorista vai ganhar dinheiro ou não vai. Independente de qual é a questão, ela só está preocupada com os 25%. Exatamente. E aí a gente passa no Brasil como um todo, e aí não é só Teresópolis. Por que a gente fala tanto em regulamentação? Porque a gente protege o trabalhador do próprio aplicativo também, para que ele não esteja num sistema escravagista e completamente canibal, né? Porque, na verdade, não interessa quanto ele ganha, ela quer os 25% dele, mas não entendeu que ele tem manutenção, não entendeu que ele tem que saber a rota, não entendeu que ele vai pegar 1h da manhã para levar num local que não tem segurança para ele. E a segurança do cidadão. Porque o motorista que está ganhando pouco, que está insatisfeito, o que ele vai começar a fazer? Reduzir a manutenção, vai deixar de fazer, não é porque ele é mal cuidado, não tem cuidado com o carro dele, não. Ele vai deixar porque ele não tem condições de fazer. E isso gera insegurança, pode levar a um acidente, pode levar a um problema para quem está utilizando o serviço. A gente tem conversado bastante sobre a empresa, sobre a aviação de Deus. As pessoas que ontem estiveram aqui fazendo perguntas não apareceram hoje, tá? Depois reclamam, mas a Bianca estava aqui para responder. O pessoal reclama aqui em Teresópolis de empresa, reclama de Uber, reclama de táxi. Agora, não é difícil resolver esse problema. Olha, eu arrisco a dizer que não é. Aqui em Teresópolis, com o conhecimento que a gente já tem da cidade,
que não tem dificuldade para resolver isso. Se tivesse uma reunião, se conseguisse fazer. Agora, o prefeito tem que ser acessível à ideia, né? Tem que ser acessível, não fazer o que fez com aquele plano de integração, que aquilo foi um desastre. Eu até conheço, já conhecia esse plano de integração, isso não é de agora, é uma coisa antiga, eu já conhecia esse plano há mais de 5 anos, e jogaram numa sexta-feira assim, segunda-feira tem integração, foi um desastre. Uma semana parou, deu um nó na cidade, os ônibus pararam, foi um negócio terrível, E a integração funcionaria muito bem se fosse bem aplicada. O que você acha disso, Bianca, da integração? Mas aquela integração que a gente sabe, os ônibus tendo uma rodoviária, lógico. Olha, Hélio, eu parto do pressuposto que ambos os lados, né, tanto a concessão, tanto quanto o poder concedente, tiveram bom ânimo em fazer. Ou seja, entenderam que seria o melhor para a população naquele momento, né? Talvez, quando a gente pensa num projeto e pensa em agradar de forma muito rápida, aquilo talvez não tenha surtido o efeito que deveria no momento. Mas eu volto a te lembrar uma coisa muito importante. Quando alguém diz para mim que a integração não funcionou, eu digo, não, ela funcionou e foi muito boa, tanto é que ela existe. Hoje você consegue fazer a sua integração completamente tranquilo, você sai do local, contanto que você não ultrapasse as suas 2 horas, você entra num outro ônibus sem pagar nada com seu Rio Card e vai até o outro ponto. Então, na realidade, eu dou assim, um parabéns para o prefeito, dou parabéns para a empresa, porque ela funcionou, ela se adequou, ela se ajustou. Ou seja, né, naquele primeiro momento, como toda mudança, ela ficou realmente foi muito repentina, e talvez até no afã das partes de fazer com que aquilo funcionasse, porque tinha entendido que era melhor para o passageiro, as coisas talvez não foram da melhor forma no primeiro momento. Houve uma adequação, uma readequação do sistema, porque eu acredito que todo sistema, gente, a gente tem em torno, né, de mais 111 mil quilômetros para rodar. Imagina quanto isso repercute, né? Como é que deve ser difícil. Eu sou uma estudiosa do transporte, minha área é comunicação e transporte, não é área operacional do transporte, mas como a gente vai estudando, eu vou ficando absolutamente encantada e desesperada com a grande questão de coisas que a gente tem que fazer no mapeamento para colocar as linhas. Então, eu estou dizendo assim para você, Hélio, a integração ela funcionou, ela no primeiro momento ela foi atabalhoada, porque necessariamente, como toda novidade, ela precisava de uma adequação. Ela passou por esse momento de adequação e funcionou. E está funcionando hoje bem, inclusive, você pega seu ônibus, contanto que você não ultrapasse a data limite de 2 horas, você integra no próximo tranquilamente. Então vamos lá, porque chegamos ao final do programa, tá, Rodrigo? Passa rápido, né? Já passou, só algumas pessoas aqui participando com a gente. O Claudinei está perguntando, Bianca, se você está na empresa, abandonou a política? Ih, Brasil, para com isso, sai de mim. Então, eu acho que a política está no sangue da gente, mas hoje a Bibi faz uma política institucional. O que é isso, gente? As empresas de ônibus no Brasil inteiro entenderam que era preciso, era necessário. A gente tem aí um outro papa que eu ainda quero conhecer, Tortoriello, que é o Sganzerla, que fala de marketing especificamente para a empresa de ônibus, né? Então, isso quer dizer o seguinte, a gente entendeu que precisava sair de uma coisa que a gente chama de espiral do silêncio. A gente está tendo um programa histórico aqui. A gente está, na verdade, é a primeira vez em 60 anos que a gente senta para falar abertamente de qualquer tema ligado a ônibus. Na cidade de Teresópolis e no Brasil. E no Brasil eu vejo que isso também é normal. Quando falava em ônibus, a gente, opa, não quero falar, não vou tocar ali, não vou tocar acolá. E a gente acabava caindo no que a gente chama de espiral do silêncio. Então, a Bibi sempre vai fazer política institucional, ou seja, não é partidária, não tem a ver com vota no fulano, deixa de votar no cicrano. A Bibi comenta de política porque ela gosta, mas hoje a Bibi só quer falar de política no transporte no seguinte sentido, institucionalizar, fazer a política do bom relacionamento, fazer a política do dizer para você como é que a gente pode tornar esse transporte mais social e mais cidadão, fazer essa interface entre a Dedo de Deus e a comunidade, enfim. Então, a Bibi continua amando a política, mas entendeu que precisava ser de uma forma diferente. Já fica aqui o convite para voltar, obrigado, Rodrigo. Hélio, obrigado. Porque eu acho que a gente tem que ir muito mais além do que nós somos hoje. Eu tenho aqui o Leonardo, ele está em São José do Egito, Pernambuco.
Estou ligado no programa muito bom, provavelmente seja de Teresópolis, né? São José do Egito, Pernambuco. Eu não conheço. Não conheço. São José do Egito. Olha que eu conheço muita coisa para lá, mas não me lembro desse nome. Não me lembraria, naturalmente. Juan está em Nova Friburgo. Está tudo muito difícil para os ônibus, como você vê essa questão. Você acha que tem jeito? Foi o que a gente falou hoje, né, Juan? Está assistindo a gente em Friburgo. Tem jeito, sim, mas tudo vai depender de uma vontade política. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Hélio. Só complementando, Bibi, você não está na política eleitoral, mas você está na política pública. Isso. Transporte é a política pública. Sim. Maravilha. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido de priorizar as políticas públicas com interesse social. É o coletivo priorizado com relação ao individual. Te agradeço muito o espaço, Hélio. A gente está à sua disposição, da Bibi também. Obrigado pelo convite. É um prazer. Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente fala até demais, né? Eu fico falando aqui e a gente não para. Obrigado muito mesmo ao pessoal de Teresópolis pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ô Leonardo, eu não vou dizer para você que eu fiz uma tremenda de uma ignorância aqui, mas realmente eu não me lembro. Só que a cabeça do velho aqui está falhando, né? Ele já me respondeu aqui. Berço imortal da poesia do Brasil. Eu vou sair daqui e vou pesquisar, tá? Eu vou sair daqui e vou pesquisar. São José do Egito. Eu estou falando, e agora é com J mesmo, tá? Egito, como está escrito aqui. Eu vou pesquisar, até porque eu conheço muito de Nordeste, né? Foram muito tempo, muitos anos para lá. Então, berço imortal da poesia do Egito, da poesia do Brasil. Vou pesquisar. Leonardo, muito obrigado. Me diz aí se você é de Teresópolis. Bianca, muito obrigado. A gente está fazendo política aqui, e eu trouxe algumas pessoas para cá, inclusive a Bianca é uma delas, porque as pessoas falam assim, eu não quero saber de política, eu não gosto de política, eu tenho nojo de política. É o que eu ouço muito aqui em Teresópolis. Mas não sabe que a política está dentro da gente no dia a dia, em tudo. Faz política o dia inteiro. A gente faz política o dia inteiro, né? E ninguém melhor do que a Bianca para falar disso. Obrigado. Obrigado vocês. Imagina, um prazer. E é isso aí, minha gente. A gente está voltando. Amanhã, deixa eu ver. Oh, meu Deus. Doutora, ajuda aí. Maristela. É a Maristela que vai estar aqui amanhã com a gente. E o tema ela está assistindo. O tema é muito importante. Olha, tá aqui. Maristela tá aqui, eu não tá? Não sei não, hein, Hélio? Ai, eu fico louca, porque eu amo de paixão. Vai correr para cá. O tema de amanhã, com a Maristela, a gente já vem falando sobre isso, mas ela quer ir mais a fundo. Nós estamos perdendo pessoas, amigos, parentes, enfim. Estamos vivendo dentro de casa e vem aí agora um feriado aí de 10 dias que a gente tem que ficar dentro de casa e ela quer falar exatamente sobre isso, o reflexo do que a gente está vivendo. O que está acontecendo com a gente? Até onde nós estamos mudando a nossa maneira de agir, de pensar, até onde a gente está sofrendo sem saber que está sofrendo. Às vezes você se pega chorando, é por causa disso tudo que a gente está vivendo aí. Os dias têm sido muito difíceis. Desculpe aí pegar a coisa para mim, ontem eu perdi o Luiz Barbosa, tá? Que foi um companheiraço, trabalhamos juntos, enfim, muitos programas na Rádio Teresópolis, programas de debate, histórias engraçadíssimas, fazendo o programa que eu tive com o Luiz Barbosa, e ele ontem apagou. Aquela chamazinha. Tudo bem, já tinha 90 anos. Sim, mas estava super bem. Tá? Hoje, a Marlene, 83 anos. E o que isso vai refletir na vida da gente? A Maristela vai falar amanhã. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa.